Sendo a série da Marvel menos comentada pelos fãs, Hawkeye chegou ao fim e eu vou falar sobre a história da série e o que eu achei dela aqui nesse vídeo, então vamos lá. This is too dangerous. Definitely not this one. You don't have to say definitely like that. Holy sh**! There are arrows more dangerous than that one? It's just some Christmas. Bom, aqui no roteiro do vídeo tava falando pra eu desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra vocês, mas como esse roteiro foi escrito antes do vídeo da semana passada, eu já fiz isso, então é isso, vamos pro vídeo. E aí, gente, tudo bom? Como eu já disse, esse vídeo aqui é sobre Hawkeye, então eu vou dar um breve contexto de quando se passa essa série e o que acontece nela no comecinho. Então, basicamente, Hawkeye conta a história do Clint Barton, do Gavião Arqueiro da Marvel, e o que está acontecendo com ele depois dos eventos de Ultimato, depois do estalo do Tony Stark, que retornou, que acabou com Thanos e acabou retornando com toda a população mundial. Então a gente vê o que ele está passando, e a série também serve para introduzir uma nova personagem, que é a Kate Bishop, e que sinceramente eu achei que foi o destaque da série, mas em breve eu vou falar sobre isso. Como eu disse no meu vídeo de unboxing, a série foi baseada nesse quadrinho aqui, Gavião Arqueiro, Minha Vida como a Arma. Eu ainda tô lendo, mas fazendo uma breve comparação, eu já adianto que se você tá em dúvida entre ler o quadrinho primeiro e assistir a série, lê o quadrinho primeiro porque eu achei melhor, eu achei mais realista. Então a série, ela pega muito aquele padrão da Marvel, mas eu não vou falar sobre o quadrinho aqui, eu vou dar foco na série, porque quadrinho talvez eu fale em um vídeo próximo, então é isso. Então basicamente a história da série é essa, contando o que aconteceu, o que está acontecendo com Clint Barton, com o Gavião Arqueiro, e o que vai acontecer com a Kate Bishop e outros vários núcleos de história que são bem interessantes, porém pouco desenvolvidos. Então já adianto que eu gostei da série até certo ponto, mas, bom, eu vou falar os pontos positivos que eu achei dessa série, então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu gostei, muita gente pode achar algo negativo, mas particularmente eu gostei bastante, foi que a série, ela é bem rápida, tipo, ela não deixa de ter uma história bem desenvolvida, a história principal bem desenvolvida, só que ao mesmo tempo ela é rápida, então acontece uma coisa atrás da outra e não necessariamente a série se torna muito apressada, digamos assim. Então eu acho que essa história com acontecimentos seguidos igual nas HQs foi algo que eu gostei bastante, e a série também é bem pé no chão, ela tem uma história bem mais realista do que as outras produções da Marvel, ela é algo mais local, como eu gosto de destacar, ela tem uma história mais focada em acontecimentos cotidianos, como roubos, esse tipo de coisa, sabe? Então ela foge um pouco do padrão do que a gente estava vendo na Marvel, como, cara, viagem no tempo, multiverso, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, ilusão lá da Wanda lá. Então eu gostei bastante por esse realismo que a Marvel trouxe pra série, deixando ela, tipo, algo como se fosse um respiro de tudo que a gente estava vendo até agora. A Marvel lançou essa série como se fosse, por exemplo, calma, vamos dar uma respirada, veja essa história aí que ela é mais tranquilinha, e mais tarde a gente volta com grandes acontecimentos, como o que vai acontecer em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que já tem no próprio título, Multiverso. Então Hawkeye é como se fosse um alívio, pra gente dar uma respirada, pensar um pouco, e depois a gente retorna com os grandes acontecimentos da Marvel. Outra coisa que eu gostei bastante foram o desenvolvimento dos personagens principais, porque, cara, eu não sei vocês, mas eu achava o Clint Barton, o Hawkeye, um personagem bem desinteressante nos outros filmes. Tipo, ele não tinha tanto destaque, ele parecia não ser tão forte igual os outros Vingadores, ele não tinha um papel muito fundamental na equipe, mas depois que eu assisti essa série, eu entendi por que ele não tinha tanto destaque, eu entendi a personalidade dele e eu gostei bastante disso, porque o Clint Barton, ele é muito diferente dos outros Vingadores, o que é um destaque, porque ele acaba se tornando, mesmo sendo um herói sem poderes nenhum, ele tem o seu destaque, ele tem o seu, como eu posso dizer, ele tem a sua importância na equipe, e ver ele agora, depois de tudo que aconteceu, ver como ele está vivendo, é bem interessante. E também
o maior destaque possível para Kate Bishop, que, cara, vi ela no começo da série, eu já gostei bastante da personagem, a atriz, então ela consegue entregar bem o que a própria personagem Kate Bishop passa nos quadrinhos. Depois que eu li os quadrinhos, eu percebi que, cara, a Kate Bishop tá muito fiel, a relação dos dois também tá bem interessante, mas destaque maior para Kate Bishop, que eu tenho certeza que vai ser uma grande heroína no futuro da Marvel, e eu vou comentar mais sobre isso daqui a pouco. Bom, ela é uma série também bem leve, bem humorada, o que eu gostei bastante, porque, como eu disse, é um alívio, é um respiro de tudo que vinha acontecendo, então a gente dá bastante risada, a gente não fica muito preocupado com o que vai acontecer, porque, cara, ela, tipo, por mais que os personagens tenham seus problemas para serem resolvidos, eles não são tão gigantescos e catastróficos igual aos outros filmes, então a gente fica bem mais tranquilo assistindo essa série. Também a dupla principal dos arqueiros, o Clint Barton e a Kate Bishop, nossa, cara, ela é muito boa, é muito interessante ver os dois em cena, os dois interagindo, os dois se conhecendo. Eu falei muito os dois nessas últimas frases, mas, cara, a interação deles é muito interessante. Eles agindo junto, eles combinando ataques um com o outro, se defendendo. Muito, muito da hora, foi um destaque bem grande da série, igual o que acontece nos quadrinhos, cara. Os dois agindo, os dois planejando o que eles vão fazer, a interação dos dois e meio que improvisando o que eles vão fazer a seguir é muito da hora de ver. Eu achei que eles passaram bastante dessa dinâmica dos dois na série, e foi algo que eu gostei muito. E as cenas de ação da série também não ficam para trás, ela foi muito inspirada em acontecimentos desse quadrinho que eu falei, como eu já venho falando o vídeo inteiro, e como eu disse, são cenas muito da hora, são cenas que talvez fossem um pouco difícil de ser replicada na série, mas eu achei que foi algo bem feito, foi uma inspiração muito boa. E eu gostei bastante das cenas de luta do Gavião Arqueiro, principalmente. E também foi algo que eu gostei muito de ter visto em cena. Outro ponto chave da série foi que ela abre muitas portas para o futuro da Marvel. E eu vou comentar mais sobre essas portas no final do vídeo. Então, cara, ela serviu sim para adicionar um futuro para Marvel. Ela abriu algumas coisas bem interessantes que são muito promissoras. E a Marvel, se ela souber usar bem, tenho certeza que vai fazer sucesso e todo mundo vai gostar. Outro destaque é um pequeno spoiler, mas eu acho que talvez você já deva ter visto alguma imagem sobre, mas a Helena, a irmã da Natasha, que apareceu em Viúva Negra, ela é a nova Viúva Negra da Marvel, e, cara, ela aparece na série e ela rouba completamente a cena, é algo inacreditável. Quando ela começa a conversar com a Kate Bishop, interação bem interessante que eu achei. E eu acho que as duas podem formar uma dupla bem cômica nas próximas produções. E eu acho que eu apoio bastante essa dupla começar a agir junto em alguma produção. Sinceramente, eu acho que ficaria algo bem legal. Mas sobre a Helena, ela, como eu disse, ela rouba completamente a cena. Ela é muito, muito sarcástica, ela é muito... Como posso dizer? Ela é bem humorada, bem carismática, é muito mais carismática que a Natasha. Sinceramente, do que eu vi da Helena até agora nas produções da Marvel, eu já tô preferindo bem mais ela como Viúva Negra do que a própria Natasha. Respeito a Natasha muito, mas eu tô preferindo a Helena, cara, porque não tem comparações. A Helena, o carisma dela em cena é muito da hora de ver. E é uma personagem que eu já tô gostando bastante. E eu, sinceramente, um ponto positivo pra Marvel, porque Helena pode aparecer em qualquer produção que for, eu vou gostar dela. Mas nem só de coisas boas a série vive, ela também tem pontos que deixaram a desejar bastante. Eu acho que a Marvel poderia ter sido melhor em algumas coisas. E eu vou citar eles aqui. A primeira coisa é meio que um contraponto de algo que eu falei que foi um ponto positivo, porque, como eu disse, os personagens principais eles têm bastante destaque, ele tem um desenvolvimento bem interessante, porém os personagens secundários deixaram muito a desejar. Eu achei bem fraquinha a história deles. Por exemplo, a mãe de Kate Bishop, o espadachim que aparece e alguns outros personagens que são spoilers, eu vou comentar depois. Eu achei que eles tiveram uma história bem fraca, digamos assim. E eu gostaria que eles tivessem mais destaque, e eu acho que dificilmente eles vão ter, porque parece que o arco deles de história simplesmente se encerraram ali nessa série, nesse final de série. E eu gostaria mais de ter visto mais coisas sobre eles.
e eu achei muito pouco desenvolvido esse tipo de coisa, principalmente a personagem Echo que aparece na série. Ela vai ter uma série própria, já foi falado isso, já foi divulgado, porém eu acho que eles podiam ter apresentado mais coisas sobre a personagem, porque sinceramente, depois de ter visto a personagem na série, eu não fiquei nem um pouco animado para assistir a série dela. Eu vou assistir com certeza, mas eu não tô muito animado, eu não tô com expectativa nenhuma. Eu acho que eles podiam ter subido essa expectativa da personagem Echo, primeiramente. E eu acho que muita gente simplesmente não tá nem ligando pra Echo, mas eu tenho certeza que vai ser boa. Eu espero muito que seja boa, na verdade. Mas, cara, um ponto bem fraco foi esses personagens secundários, que alguns foram bem à toa de estar na série, e eu não gostei muito. Outra coisa bem fraca foram as motivações dos personagens, dos principais, pelo menos, dos protagonistas eu achei algo bom, porém, já dos secundários, eu acho que foi a pior coisa da série foram esses personagens coadjuvantes. Eles não tinham muitas motivações interessantes, não tinham algo realmente relevante para somar para a história, e por mais que alguns deles vão ter um desenvolvimento futuro em futuras produções, eu achei algo bem fraco, bem fraquinho mesmo, e eu acho que a Marvel poderia ter feito algo melhor. E como eu disse, a Echo foi muito pouco aproveitada, eu espero que na série dela ela tenha um desenvolvimento maior, a Marvel faça a gente gostar bastante dela, e por enquanto eu ainda não tô animado para ver nada, não tô animado para ver a série dela, mas eu espero que seja algo bom. E cara, como eu disse, eu gostei dessa série até certo ponto, até o episódio 5 para ser exato, porque o final dela me decepcionou, e muito, muito mesmo. Eu tava esperando não algo grandioso, porque a série ela não deixa claro, ela não deixa entender que vai ser algo grandioso. Então eu não tava com essa expectativa. Mas eu achei que fosse acontecer, sei lá, algo mais interessante com os personagens. Eu achei que ia ter um final com mais portas abertas para alguma coisa futura. Principalmente a cena pós-crédito. Eu fiquei esperando a cena pós-crédito. Como qualquer fã da Marvel sabe que Marvel é igual a cena pós-crédito. Você fica assistindo o crédito inteiro para ver a cena pós-crédito e o que você recebe? O musical do Capitão América, que sinceramente, me desculpe o palavrear baixo, mas cara, eu achei uma merda aquela cena. Eu achei sinceramente uma bosta aquela cena pós-crédito. Eu achei que poderia ter algo melhor, como por exemplo o Demolidor aparecendo no final, ou simplesmente a volta do... um spoilerzinho. A volta do Wilson Fisk como o Rei do Crime, aparecendo ele depois de ter tomado o tiro na cara da Echo, aparecendo ele cego, como nos quadrinhos. Aqui, essa cena aqui. E eu acho que seria algo bem intrigante da gente ver. Eu ia ficar muito animado para ver o que ia acontecer com esse personagem que, cara, é um grande vilão. E desperdiçaram a oportunidade de ter feito uma grande cena, mas fazer o que, né? Nem tudo a Marvel acerta, e esse final pra mim foi a pior coisa da série. Bom, vou avisar que a partir de agora vai ter alguns spoilers da série, então se você ainda não assistiu, vai assistir a série, depois você termina de ver um vídeo que eu tenho bastantes teorias para discutir aqui. Então já tá avisado. Basicamente a história da série fala como o Clint Barton vai deixar o manto de Gavião Arqueiro nas mãos da Kate Bishop. E esse ponto eu gostei bastante da série, como eu disse, mas eu acho que poderiam ter dado mais foco para essa troca de manto, por exemplo. Porque a gente só foi entender, a gente já entendia desde o começo da série, mas a gente só foi ter certeza de que a Kate Bishop ia virar a Gavião Arqueira literalmente nos últimos segundos da série. Ela nem foi chamada de Gavião Arqueira durante a série. Mas eu tenho certeza que a série simplesmente ela serviu para passar o manto de Gavião Arqueiro para Kate Bishop. Foi algo bom? Foi algo ótimo, porque Kate Bishop é uma personagem incrível tanto nos quadrinhos quanto na série que ela já apareceu. E eu acho que uma das coisas que serviu também para a Marvel deixou entender que a Kate Bishop vai ser uma nova líder dos Vingadores, dos Jovens Vingadores, como já acontece nos quadrinhos. Então eu tô animado para ver o futuro dela na Marvel, eu acho que vai ser algo bem promissor. Eu tô esperando muito que ela faça alguma dupla com a Helena, que eu gostei muito da interação das duas. Mas basicamente a história da série é uma passagem de manto de Gavião Arqueiro do Clint Barton para Kate Bishop como Gavião Arqueira. E também para apresentar o Rei do Crime como vilão, a Echo como uma vigilante.
e eu acho que poderia ter mais ligações com o Demolidor, não teve nenhuma, mas eu tenho certeza que vai ter. E também a série serviu para trazer um lado mais realista da Marvel, sem viagem no tempo, multiverso, sem algo catastróficos como a gente via nos outros filmes. Então algo mais realista, talvez aparecendo no futuro um Justiceiro, um Luke Cage, o Demolidor, esses personagens que estão totalmente ligados nas HQs, eu acho que eles vão aparecer com algo relacionado a essa história. Então a história principal foi focada nisso. E uma coisa que algumas pessoas podem não ter percebido foi que o Rei do Crime é totalmente diferente da série do Demolidor. Igual o Demolidor é no filme do Homem-Aranha, é outro personagem, por mais que seja o mesmo ator, não é o mesmo da série. Então o Rei do Crime, ele não é o mesmo da série, principalmente por quê? Porque na série ele já tem meio que um império em Nova York, ele já é o Rei do Crime. E o que dá a entender nessa série do Gavião é que ele é um Wilson Fisk ainda no começo. Então a gente ainda vai ver uma ascensão dele no mundo do crime. E eu tô bem animado pra ver essa volta do personagem. Eu acho que, cara, a gente já viu que ele é um personagem muito badass. Ele levou uma flechada no peito e simplesmente não aconteceu nada. Ele levou uma explosão de flechas e não aconteceu nada. Ele tomou um tiro a queima-roupa na cara e provavelmente ele vai voltar cego, como eu já disse. E eu tô bem animado pra ver essa volta dele, porque se o personagem já era badass antes, imagino agora com o olho furado, provavelmente cego. Simplesmente, cara, eu acho que ele vai ser um dos maiores vilões da Marvel. Eu espero que ela não desperdice essa oportunidade de trazer esse grande vilão que ele já é nos quadrinhos. Bom, e alguns ganchos que ficaram para as próximas produções da Marvel, talvez uma série da Kate Bishop, talvez um filme dos Novos Vingadores, talvez uma série da Helena com a Kate Bishop, a série da Echo ou algo relacionado ao Rei do Crime. Foi o arco, como eu disse, do Rei do Crime cego, que eu acho que pode ser bem interessante, que nos quadrinhos já aconteceu isso. E eu acho que ele pode voltar ainda mais forte numa segunda temporada, não, em algumas outras produções da Marvel. Talvez um Demolidor ou na série da Echo. E eu gostaria muito de ver essa volta dele sendo ainda mais forte. E como eu já disse, uma das coisas que provavelmente vai acontecer é a Kate Bishop se juntando ou formando simplesmente os Novos Vingadores, sendo a líder deles. E eu acho bem provável que possa acontecer isso, porque de todos os Novos Vingadores que já foram apresentados, como o Wiccan, o Celery, a filha do Scott Lang, do Homem-Formiga, a Kate Bishop é a primeira super-herói formada já. Ela é a que realmente já é uma heroína. Então acho que ela pode sim virar a líder dos Novos Vingadores na Marvel. Outra coisa foi a Echo. Como a gente já sabe, vai ter uma série dela, derivado de Gavião Arqueiro. E eu acho que ela vai virar uma vigilante primeiro, antes de se tornar uma heroína. Na verdade, eu não tenho tanta propriedade para falar, porque eu não sei se nos quadrinhos ela é uma vigilante, uma anti-herói ou uma heroína. E se ela já é uma vigilante nos quadrinhos, eu acho que ela vai continuar seguindo essa carreira de vigilante, porque ela parece que, ela quer fazer justiça, só que ela tem os próprios meios não convencionais, então o senso de justiça dela é bem diferente do que a gente está acostumado. E outra coisa que eu disse que pode vir a acontecer, e eu acho bem provável de acontecer, são as tramas mais locais, focadas nas ruas de Nova York, que a gente pode ver numa série talvez de Demolidor e da própria Echo, como eu já disse. E eu acho que vai ser algo bem interessante, porque a gente vai ver esse lado mais, não humano, mas algo mais raiz da Marvel, com o Justiceiro, a Jessica Jones, o Punho de Ferro, o próprio Demolidor. Eu acho que vai ser bem interessante, que a gente vai ver algo mais realista, mais voltado para o nosso mundo mesmo, sem ter interação com viagem no tempo, multiverso e as outras coisas gigantescas da Marvel. Bom, meu veredito da série, a minha opinião final, eu gostei bastante dela, até o 5º episódio, como eu disse. O final eu achei bem anticlimático, a cena pós-crédito principalmente, foi a pior coisa. Foi a pior cena que eu vi da Marvel, foi algo bem decepcionante mesmo. Mas, em geral, eu gostei da série, pelos vários pontos fortes que eu citei, e por apresentar uma personagem tão incrível que foi a Kate Bishop. Eu espero ver mais dela nesse mesmo astral que ela trouxe para a série. Então, a minha nota final é um 7,5. Eu acho que ela poderia ter sido muito melhor, infinitamente melhor, principalmente pelo seu final, como já destaquei. Então, 7,5 é uma boa nota pelo que a série oferece pra gente.
E bom, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se você for novo e ativa as notificações para receber os próximos vídeos relacionados a esse mundo nerd que eu gosto tanto. Então, se você conhece alguém que quer saber mais sobre o futuro da Marvel nos cinemas, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Aí na descrição vai ter o link do meu Instagram. E sempre que eu posto vídeo novo eu aviso lá nos stories, então é bem útil você me seguir. E cara, se você quiser continuar aqui no canal, clica nesse vídeo que vai aparecer aqui agora, que é um unboxing das minhas novas HQs, que eu vou gravar um vídeo futuro falando sobre elas. Então é isso, cara, o vídeo foi esse, até o próximo e falou!